O tema da mensagem de hoje parece até um pouco engraçado, mas essa história de engraçado não tem nada. O tema da mensagem de hoje é Balaão, mais ignorante do que o jumento. E você vai entender o porquê. Números capítulo 22, versículo 21 diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, de 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se uma vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancar. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário. Porventura o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se pareceres mal aos teus olhos, voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falará. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, queremos nos colocar neste momento e ouvir a Tua voz. Voz esta que no ano de obediência nós precisamos ouvir, e mesmo que seja contra a nossa vontade, obedecer. Pois a Tua vontade está acima do nosso querer. A Tua vontade está acima do nosso entendimento e da nossa vontade, Pai. Se somos servos para Te servir e Te servir com excelência, em nome de Jesus. Amém. A história do profeta Balaão é uma história bastante importante, aonde uma jumenta falou com Balaão. Nunca na história, nem no começo do mundo, nem na sua criação, foi falado de alguém, de um animal, exceto a serpente, que falou com o ser humano. A serpente fala com o ser humano falou com ela através da serpente, mas nós sabemos que ali havia uma ação de Satanás para trazer o engano. Mas com Balaão foi diferente. A Bíblia diz que Balaão era homem de Deus, era um profeta.
Mas mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo profeta, às vezes nós começamos a andar por caminhos que não imaginamos que vai sair de uma estrada que não tem fim, ou que não tem volta. Balaão, amado, mesmo sem perceber, ele estava tão cego, mediante ao que ele iria fazer, que ele nem, como se diz o ditado, nem caiu a ficha que a jumenta estava falando com ele. Balaão era um homem conhecido, e no final do versículo 6 diz o seguinte: porque sei que a quem tu abençoarás será abençoado, e quem tu amaldiçoará será amaldiçoado. Portanto, a Bíblia diz que Balaão era um profeta poderoso, era um homem muito usado por Deus, mas ele vinha agindo de uma maneira ignorante, ele vinha sendo desobediente à voz do Senhor, ao comando do Senhor, e ele estava errando a toda hora. Infelizmente ele estava sendo um verdadeiro jumento, porque o jumento, quando ele empaca, ele não vai de jeito nenhum. Ele acha que ele não tem que passar, não tem que andar, não tem que atravessar, ele pode morrer de apanhar, ele não sai do lugar. Tem homem de Deus, tem profeta, tem crente, tem ser humano, que infelizmente agem como um jumento. E Deus nesta noite Ele quer te dizer: eu te chamei para ser profeta, para ser homem de Deus, para levar a minha palavra, não para fazer a tua vontade. Às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, ou que Deus faça segundo o nosso coração, mas está escrito que nós devemos ser segundo o coração de Deus. Não Deus segundo ao nosso coração, ao nosso bem-querer, ao nosso entendimento. Ou então pegaríamos algumas palavras, algumas passagens bíblicas e rasgaríamos, jogaríamos fora, porque não aceitamos algumas coisas. Ou você aceita tudo, ou você não aceita nada. Amém? Por exemplo, versículo 4 e 6 conta de um homem chamado Balaque, que era rei de Moabe. E este rei, ele era inimigo de Israel, ele era inimigo do povo de Deus. O rei Balaque queria contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor havia dado autoridade a Balaão e disse: a quem você abençoar, será abençoado, mas se você também amaldiçoar, serás amaldiçoado. Balaque diz assim: bom, todo mundo tem um preço. Eu acredito que esse que se diz homem de Deus também tem o seu preço. Ele paga, ele leva uma mensagem para este, e diz o seguinte: olha, Balaque veio até a mim e mandou dizer a ti, os homens de Balaque, e te oferece uma quantia de dinheiro para você amaldiçoar o povo inimigo dele. Quem era o povo inimigo dele? Era o povo de Balaão, era o povo judeu. Sabe, amado, sabe qual foi o primeiro erro de Balaão? O primeiro erro de Balaão foi ele receber a mensagem. Tem coisa que não é bênção, não adianta você dar ouvido, não adianta você hospedar a tua casa, não adianta você aceitar no teu meio, porque esse será o primeiro erro. Se não procede de Deus, se é contra o povo de Deus, se é contra a obra de Deus, se é contra o povo ao qual eu faço parte, então eu não devo nem sequer ouvir. Você está entendendo? Às vezes tem gente que chega na tua casa para falar mal dos teus projetos, dos teus sonhos, em palavras ocultas, em mensagens ocultas. Sabe, do teu projeto, e começa a dizer coisas, sabe? Dizendo que aconteceu com outro, e como se não soubesse de nada, para tentar migrar, para tentar mirrar aquilo que Deus tem projeto na tua vida. E quantas vezes você tem tentado ouvir? Pessoas contratadas pelo diabo para tentar mirrar, para tentar diminuir os teus sonhos, os teus projetos, e você tem escutado e por muitas vezes tem achado que é de Deus. Aonde Deus está neste negócio? Pessoas que vão na tua casa para falar do teu líder, do teu pastor, da tua mãe, do teu pai, do teu filho, dos teus sonhos, e tu dás ouvido. Pessoas que amaldiçoam. E Balaão, o primeiro erro dele foi dar ouvido. O segundo erro foi quando Balaão viu o dinheiro
ele disse assim: eu vou pensar. No versículo 7 está escrito o seguinte: fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Tem gente que é tão hipócrita, que sabe que está errado, mas diz assim: eu vou consultar a Deus para ver se Deus está neste negócio. Meu amado, nós temos que ser da palavra sim, sim e não, não. O que procede disso é coisa maligna. Eu tenho que estar andando por uma ordem, por uma palavra liberada, numa só posição. A Bíblia diz que eu não devo olhar para a direita nem para a esquerda. Olhe para Ele, olhe para Jesus. Às vezes nós começamos a ouvir variações, às vezes nós começamos a ouvir opiniões, às vezes nós começamos a ouvir e comparar situações. Ou você está nesse negócio ou não está. É a mesma coisa na tua casa. Você é criado de uma maneira. Não adianta você querer comparar a criação do teu vizinho, do teu primo, do teu tio, do teu cunhado, da tua mãe, da tua avó, da tua sogra. Na tua casa é daquele jeito. Então ande por este caminho, ou você está como Balaão, fora do propósito. Balaão tinha que negociar. Se o problema é dinheiro, Deus tem dinheiro para te dar. Deus tem bênção, Deus tem conquista, mediante aquilo que você merece. Balaão agiu de maneira estúpida, sabe? Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, amado, como diz a gíria, é um verdadeiro jumento. Porque a palavra de Deus diz que tu nunca mendigarás o pão, nunca precisará tomar emprestado, mas você terá para emprestar, e você terá abundância no Senhor, se você andar em obediência. Ele não precisava se vender, ele não precisava se dobrar, sabe, ao rei inimigo, aceitar a oferta, aceitar a prenda, aceitar dinheiro. Ele precisava tão somente continuar abençoando. Deus te chamou para abençoar. A Bíblia diz: não faça nada maldito, aquilo que eu santifiquei. Tu és santo do Senhor, a tua casa, a tua família, a tua igreja é santificado pelo sangue do Cordeiro. Não amaldiçoa nada daquilo que Deus já santificou. Às vezes nós não queremos, não aceitamos, dizemos: eu não aceito. Baseado em quê, Balaão? Baseado em dinheiro, baseado em propósito, baseado em birra. O Senhor te diz: conserta-te ou serás destruído. Amém? Aquilo que você orou nesta campanha, seja fiel à tua oração. Haverá momentos que Satanás vai enviar pessoas para, com mensagens ocultas, com palavras ocultas, tentar te desviar do foco. O Senhor diz: não amaldiçoa o que eu já abençoei. Pode ser dia 31 de dezembro de 2013. Deus ainda tem tempo, no último minuto, no último segundo, fazer acontecer. Não coloque em dúvida aquilo que sai do altar, porque se saiu do altar é porque nasceu no coração de Deus. Não seja estúpido, como Balaão foi. Nós precisamos ouvir e colocar em prática. E pode ter certeza, Israel não estava com medo que Balaão iria amaldiçoar. Israel, quando ficou sabendo, não ficou tremendo e orando, dizendo: ai meu Deus, agora o profeta Balaão vai nos amaldiçoar, porque eles sabiam que eles estavam andando em obediência, e se Balaão não se posicionasse, era com ele que Deus iria tratar, como tratou. Vire para o teu irmão e pergunta: você está entendendo? Balaão, meu amado, ele estava andando em sua completa falta de visão espiritual. Ponto 1. Falta de visão espiritual leva ao descontrole emocional. Versículo 6, Balaão ficou cego espiritualmente. Amém? Versículo 6 diz: ouvindo a proposta do rei Balaque, Balaão ficou cego espiritualmente, perdeu a noção das coisas, e até que foi consultar a Deus sobre o que o Senhor pensava. Deus disse para ele, Deus disse a Balaão, versículo 12: não vá com eles, nem amaldiçoa o povo de Deus, pois é um povo abençoado. Salmo 91: porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio,
coração, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus está lá, igreja. Você ungiu nessa campanha o umbral da tua porta, amaldiçoe, faça macumba, faça o que quiser, Deus está lá. Estão dizendo que não vai dar certo o meu projeto, pastor. Estão dizendo que as minhas coisas não vão caminhar. É mentira de Satanás, porque Deus já preparou antes, Ele já fez antes que o ano virasse, antes que todas as coisas viessem a acontecer. Ele está no controle. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ele está no controle. Não adianta ninguém profetizar. Pode ser profeta de Deus, do diabo, do capeta, do inferno. O nosso Senhor quebra, lança por terra toda profecia que não vem de Deus. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a obra do Senhor. Há 20 anos atrás, amado, quando eu abri a igreja, disseram: essa porta não vai vingar. Não vingou mesmo, faz 20 anos. Sabe por quê? Não importa que o A, que o B, que o C, que o F diz, as filosofias de tantos. Já passaram tantas pessoas da minha igreja não concordando com tantas coisas que eu pregava, que eu ministrava, da forma que eu ensinava, da forma na época da quadrangular, como a quadrangular ministrava. Eu sempre fui homem de Deus e profeta de Deus. Eu sempre fui obediente aos meus líderes. Se eles tivessem errado, o problema era deles com Deus. Deus sempre me poupou de toda retaliação, por obediência. Alguém disse assim: pastor, mas você raspou a cabeça mesmo, você é louco. Eu disse: louco por Jesus. Se ele mandasse eu raspar cílios, mandasse raspar tudo que eu tenho é dele, é para ele. Se eu fiz isso no passado para Satanás, porque o meu Deus eu não faria. Detalhe, não fiz com tristeza, fiz com alegria. Amém? Nós precisamos entender, meu amado, não temos nada, não somos nada, e o que temos é acima de todas as coisas, que é o nosso nome escrito no livro da vida, graças a Ele. Glória a Deus. Quando Deus viu a completa falta de visão espiritual de Abraão, amado, de Abraão, tadinho, Ele quis pôr um fim. E Ele permitiu no versículo 20, sabe, que as recomendações que fizesse era apenas aquilo que Balaão ia dizer, era o contrário. Deus, ele entra no jogo daquele rei e disse assim: não, Balaão, continue com os homens de Balaque. Eles vão achar que você vai chegar no alto do monte e vai profetizar maldição sobre o meu povo, mas não sabe ele que da tua boca mando eu, e aquilo que eu falar é exatamente o que você vai dizer. E naquele momento, amado, a história do povo de Israel mudou. Se alguém está contra você, se alguém está te desejando mal, tem gente que até hoje tem medo de oração contrária. Já ouviu falar nisso? Ah, pastor, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa orando o contrário para mim. Orar o contrário, uma vez eu fiquei me perguntando: o que será que é orar o contrário? É de cabeça para baixo? É orar andando para trás? É orar invertendo as palavras? Porque isso não existe. Qualquer oração contrária para mim é macumba. E tudo aquilo que não procede de Deus não prevalecerá contra a tua vida. Mal nenhum, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor está contigo. Não tenho que ter medo do que estão pensando, do que estão falando, do que estão agorando. Tem gente que tem medo de falar dos teus sonhos, de falar de outras coisas, porque alguém pode agorar, pode colocar o olho gordo, pode colocar até o olho obeso. Ô irmão, tem paz. Maior é o que está conosco. Balaão não foi mais o homem que ele gostaria de ser, por desobediência. Sabe, por ser marrudo. Ele achava que porque ele era profeta, ele tinha que fazer aquilo que bem lhe apraz. E nós temos que entender, amado, que somos dependentes total de Deus. E naquele momento Deus se colocou, mandou o anjo se colocar no meio do caminho, e Balaão não viu nada, porque ele estava cego espiritualmente. Imagine você,
Um homem de Deus naquela época era profeta que tinha costume de ver anjos do Senhor, e Deus enviava os seus anjos para falar diretamente com ele. Ele estava tão cego espiritualmente que o anjo aparece com uma espada desembainhada, a mula vê e ele não consegue ver. O animal conseguiu ver e detectar o problema que estava à sua frente, mas ele não. Meu irmão, quantas vezes Deus tem falado contigo para você obedecer e você está marrudo, e você está marruda, e você está dizendo: isso eu não quero, isso eu não aceito, eu acho que não tem que ser assim. Olha, abre os teus olhos, porque Deus tem colocado um anjo para mudar a sua história. E a palavra de Deus diz que Ele não vai poupar a ninguém até que a sua vontade se cumpra. Quem somos nós para dizer não para o Senhor? Quem viu o anjo foi a jumenta, parecendo talvez que era até mais espiritual do que o profeta. Balaão, amado, ele se descontrolou, ele pega uma vara e ele passa a bater com muita força naquele animal. Porque a pessoa, quando ela está longe da visão, quando ela está longe do propósito de Deus, não dá certo aquilo que ela quer, ela fica furiosa, ela começa a agir pela força, ela começa a agir, sabe, por descontrole. E era exatamente o que esse homem estava vivendo. Ele estava descontrolado porque ele queria a força, que a sua vontade fosse cumprida. Aí imagina, um jumento. Quem era o jumento para fazer a vontade dele? Ele começou a surrar, dizendo: não, jumenta, você não vai parar a minha obra aqui não. Tem coisas que Deus paralisa, tem coisa que Deus amarra, tem coisa que Deus paralisa o teu carro, porque Ele não quer que você continue a ser rebelde. Primeiro Ele vai paralisar aquilo que te move a chegar no lugar que não deveria. E quando você assim insistir, Ele paralisa a tua vida, porque agindo Deus, ninguém vai impedir. Meu amado, se você tem se descontrolado com frequência, você se ira facilmente. Olha o que diz Provérbios 14:17. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas. Vigia. 2. A falta de visão espiritual nos leva não apenas ao descontrole emocional, mas também à ingratidão. Nós lemos isso no versículo 30, nessa conversa da jumenta com o profeta. Preste atenção que ali você percebe que ela reclama da ingratidão de Balaão. Ela disse: quanto tempo eu te sirvo? Eu nunca te disse não em tudo aquilo que você me pediu, e você tem sido grosseiro comigo. Olha o bate-papo da jumenta. Mas Balaão, ele estava tão cego espiritualmente, seu coração estava tão duro, tão ingrato, que ele não consegue perceber que ele estava conversando, não era com uma pessoa, ele estava conversando com a jumenta. Quando nós estamos na nossa visão normal e vê um animal falando, não precisa ser um texto, basta uma palavra, você já se assusta, falou: é jumento falando. Mas ele estava tão cego naquilo que ele queria, naquele propósito, sabe, em desobedecer a vontade do Senhor, que ele não deu ouvido. A jumenta teve que falar para ele, teve que dizer: olha, eu não vou porque o anjo está aqui na frente, você não consegue ver. Meu amado, quando nós temos a nossa visão, por mais que as pessoas querem nos agradar, a gente se acha o máximo, dizendo: não quero, não preciso, deixa que eu faço sozinho. Continue jumento, e você vai ver onde vai parar. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser sábios, ter sensibilidade à voz do Senhor, porque senão seremos como Balaão. Terceiro, a falta de visão espiritual leva à morte. Versículo 31 e 33. Veja só, o profeta Balaão, ele escapa da morte 3 vezes. Sabe por quê? Sabe quem ia matá-lo? Quem foi programado para matá-lo? O anjo. O anjo estava com a espada desembainhada. Ele se colocou no caminho aonde a jumenta tinha que passar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não permitiu que isso acontecesse.
Quando nós desobedecemos a Deus, é o anjo da morte e da destruição que se coloca no nosso caminho para nos matar, ou fisicamente, ou espiritualmente. Tem crente que tem mania de brincar com Deus e fazer a tua vontade, e ao longo da vida, lá na frente, percebe que serviu a Deus tantos anos de maneira errada, e é capaz de morrer e ir para o inferno, porque é desobediente, é rancoroso e não se dobra. A Bíblia diz que nós devemos entrar no céu como criança. A criança, ela pode ser ofendida, machucada, tomar uma surra aqui agora, lá na frente ela está de novo de mão dadas com seu amiguinho e esqueceu de tudo que passou. O ser humano, quando cresce, ele tem essa tendência de guardar rancores e mágoas e deixa seu coração sujo de tudo quanto é coisa que não presta. A graça, a visão daquela jumenta tirou aquele homem do perigo. Porque se ela continuasse, ou se Deus não abrisse os olhos daquele animal para que ele visse o perigo, Balaão seria morto a caminho da maldição. Quantas vezes Deus tem te livrado? Às vezes você pode dizer: pastor, mas graças a Deus eu não falo mal de ninguém. Preste atenção, se chegar alguém na tua casa falando uma verdade, até que seja verdade, de alguém, talvez você diga: não, eu só ouvi, mas não dei crédito, eu só fiz um comentário, mas não pequei. Você pecou sim, porque aquela pessoa ao qual você está falando, ou a outra está falando juntamente com você, não está ali para se defender. E qualquer julgamento que você fizer, por mais correto que seja, você está pecando, você está amaldiçoando. E a palavra de Deus nos diz que nós não devemos amaldiçoar nenhum servo, nenhum filho dele. Amém. E é o que mais acontece. Os que se dizem crente vai para a casa do outro e fala: você viu o fulano de tal que fez? Ainda que o fulano de tal fez exatamente tudo aquilo, ou um pouco mais do que você está dizendo. Só que essa pessoa não está lá para se defender. Então não fale mal. Então não entra nesse assunto. Vai orar, vai falar de qualquer outra coisa, vai falar de quem está presente. Porque nós estamos amaldiçoando, e quando nós amaldiçoamos, Deus entra no negócio. E a Bíblia diz que Deus justifica aquele e acaba te condenando, porque a palavra de Deus diz que Deus não nos colocou por juiz para julgar a ninguém. É a mesma coisa o filho que hoje começa a falar com o irmão o que a mãe está fazendo, o que o pai está fazendo. O pai e a mãe que passou noites, dias, meses talvez, passando dificuldade para poder criar este infeliz que se diz crente. Passou noites de sono porque era uma criança que só chorava, que só tinha problema. E um dia, um erro do pai e da mãe, se acha no direito de falar mal e fala com os outros que são irmãos, colocam todos contra. Nada melhor do que um dia após o outro. Um dia tu terás filho, mas Jesus já levou sobre si todas as maldições. Existem situações que você planta aqui e que não tem jeito, você vai colher. Coisas que eu fiz com a minha mãe, que meus filhos não sabiam que eu tinha feito, e o dia que eles fizeram, Deus me fez lembrar. Eu sou pastor, vou dizer: não aceito. O Senhor levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições. O nosso passado não tem mais passado de pecado. Tu é uma nova vida, mas o que é semente, meu irmão, tu vai colher. E você já passou por tantos momentos difíceis na vida e não aprendeu. Se acha no direito de amaldiçoar outros e falar mal de outros. Deixa quem quiser falar, deixa falando sozinho. Tem gente que é mal educado com Deus e educadíssimo com o diabo. O diabo chega trazendo um monte de maldição e você diz: não, mas é feio deixar falando sozinho. O diabo tem que falar sozinho o tempo inteiro. Amém?
Na Bíblia nós encontramos o relato de muitas outras pessoas cegas espiritual. Até mesmo uma cidade inteira como Jerusalém, que não enxergou o Messias. Mateus 23 fala a respeito disso. Jesus anda sobre aquele jumentinho e muitos não reconheceram que ele era o Messias. A desobediência a Deus, amado, seja o pecado, ele cega mesmo qualquer pessoa e leva essa pessoa à morte, não apenas morte física, mas também morte espiritual. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Aprenda a ouvir e a obedecer. Obedecer quando nos agrada é muito fácil. Amar quem me ama é perfeito. O difícil é obedecer quando o meu coração não se agrada. É amar aquele que me odeia. Isso é difícil. Mas esse é o mandamento que o Senhor nos deu. Amém? Gostar dos meus amigos, poxa, isso é muito bom. O Senhor diz: ame os teus inimigos. Fale bem daqueles que falam mal de você. Traz para o teu lado aqueles que se levantam contra ti. Porque aqueles que falam bem de ti, você não precisa trazer ao teu lado, porque ele já anda lado a lado contigo. Amém, meu irmão? Por muitas vezes essa é a vida de um pastor. Às vezes alguém olha e fala: nossa, acho que o pastor, tadinho, não está vendo. Aquele fulano de tal, semana passada estava em casa, desceu a lenha nele, e hoje ele está lá abraçando, abençoando. Sabe quem faz isso? É o próprio Deus. Diz: traz para você. Porque o mal a gente quebra no meio. E essa pessoa, uma vez pelo amor, ela vai ser moldada. Por muitas vezes ela tem culpa de ser daquele jeito. E por outro lado, sim, porque ela semeou tanto que ela está colhendo, mas Deus pode quebrar essa história. Sabe, meu irmão, este ano será um ano abençoado, mas será um ano muito difícil para quem não obedece. Amém? Será o ano em que muitos Balaão se levantarão. E Deus tem um exército de anjos para colocar no meio do caminho e diz: continua que tu morre. Amém. Em Atos capítulo, se eu não me engano, capítulo 5, 4 ou 5, fala da história de um casal chamado Ananias e Safira. A igreja sofreu uma perseguição no começo muito grande. Mataram Jesus, e algumas pessoas ouviram algumas situações como Santa Ceia, não podiam participar porque a Santa Ceia era algo que era muito íntimo. Então eles se reuniam em cavernas porque eles não tinham templo. O templo era só no judaísmo, e lá eles participavam da ceia e falavam do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. E por muito tempo a igreja do Senhor foi conhecida como seita dos nazarenos, porque achava que era uma seita que comia carne e bebia sangue. Porque alguém passou e ouviu, ou algum, perturbado que estava lá dizendo que era convertido, saiu falando coisas. Essa igreja ela foi perseguida por muito tempo, até que Deus colocou no coração do apóstolo Pedro e dos outros apóstolos, mas Pedro era o responsável por isso, dizendo assim: diga a todos os discípulos que vendam todas as suas propriedades, tudo que vocês têm de posse, e deposita aos pés dos apóstolos. Era uma ordem dura de se cumprir, mas para eles que andaram com Jesus, que viram Jesus, que participaram dos milagres de Jesus, não era difícil de obedecer, amado, porque sabia que eles poderiam suprir tudo. Se com alguns pães, alguns peixinhos, ele alimentou multidões. E esse casal, Ananias e Safira, resolveu desobedecer. E eles vendem a sua propriedade, e o marido combina com a mulher dizendo: olha, vamos chegar para o apóstolo Pedro. Ao invés de dizer que
nós vendemos por X, vamos dizer que vendemos por Y. Vamos depositar aos pés dele e ele vai separar uma parte para a igreja e nos devolverá uma parte. A mulher concordou, o marido concordaram. Satanás colocou essa maldição no coração deles e eles deram ouvido. Sabe, meu irmão, a Bíblia diz que quando chegou diante do apóstolo, e se você vê na linguagem, na Bíblia, na tradução do Almeida, diz assim: e eles mentiram ao Espírito Santo. Talvez você leia e disse assim: não, mas eles mentiram para Pedro. Mas quem deu a ordem? Quem organizou todo esse processo para o crescimento da igreja foi o Espírito Santo. E eles eram apenas instrumento para isso. E quando eles mentiram diante de Pedro, diante do Espírito Santo, caem fuzilados por Deus. Depois chega outro atrás, e o apóstolo pergunta: foi por tanto mesmo que vocês venderam? A esposa diz: sim, por este valor. Ele diz: está vendo esse rastro aqui? Foi o rastro do sepultamento do teu marido, agora virá sobre ti. E ela cai morta diante de todos. Preste atenção. O Evangelho de Cristo é que Deus é amor. Mas nós não estamos falando do Velho Testamento como Balaão. Nós estamos falando de Atos dos Apóstolos, da atitude dos apóstolos, que já é o tempo da graça, e que por mentira, e que por desobediência morreu diante de todos. Se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Enquanto muitos morrem espiritualmente, amado, na graça e na misericórdia do Senhor, lá na frente podem ressuscitar. O duro é quando a morte é a morte física, e que não dá tempo de arrependimento e morre no pecado, será destruído eternamente. Não vamos brincar de ser cristão. Ou você obedece 100%, ou se você obedecer 99,9%, você está em desobediência. Porque obediência é igual verdade e mentira. Ou é, ou não é. Não existe assim, não, essa é uma meia verdade, ou uma meia mentira. Ou é verdade, ou é mentira. Dentro daquilo que nós podemos e conseguimos obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém, meu amado? Pastor, eu não vou conseguir obedecer 100% de todas as coisas. 100% daquilo que você pode obedecer. E tu sabes o que podes. Você está entendendo? O Senhor sabe quais são os meus limites, sabe quais são os seus, sabe quais são as minhas falhas. E quando eu errei, o que eu tenho que fazer? Eu já errei mesmo, eu vou continuar errando? Não. A Bíblia diz o quê? Quando eu erro, quando eu caio, rapidamente eu me levanto e digo: Senhor, misericórdia, me ajude a não errar, porque tem área da nossa vida que é complicado. Sim ou não? É muito difícil, mas não é impossível. Se você quiser, Deus pode mudar. Balaão, amado, era um profeta de Deus, mas a oferta que o rei Balaque ofereceu a ele parecia até mais vantagem para ele, e por isso que ele perdeu a sua visão espiritual. Talvez você é daquele que diz: não, eu já disse que eu não ia fazer, eu morro, mas eu não faço, eu não volto atrás. Talvez para você seja mais vantagem a tua opinião do que perder a visão espiritual. O Senhor te diz nesta noite: é tempo de você remediar, de você olhar para trás, de você pensar um pouco. Não fique pautado nesta opinião. Ouça a voz do Senhor. Seja obediente e não amaldiçoe aquilo que Deus já abençoou. É com a perda da visão espiritual, amado, que Balaão se tornou emocionalmente descontrolado. Infelizmente se tornou ingrato,
sofreu o risco de morte várias vezes. E para nós não cairmos nesse erro, nós precisamos ser mais dependentes de Deus. Quem está com o Senhor tem que ser dependente dEle. Não tem maldição que consiga atingi-lo, não tem feitiçaria que te alcance. O Senhor te disse que tu és dele. O Senhor disse para Balaão: Balaão, você não poderá amaldiçoar este povo, porque esse povo é meu. Este povo é meu. Este povo é um povo abençoado. Então, meu irmão, não perca tempo de amaldiçoar o teu irmão em Cristo. Não perca tempo de falar mal de outras igrejas. Não perca tempo de deixar alguém falar mal da tua casa, da tua família. Não perca tempo de ouvir alguém dizendo que para os teus filhos não tem jeito. Não perca tempo de alguém dizer que no teu casamento não tem solução. Não perca tempo de ouvir maldição entrar na tua casa. Deus tem um projeto para a tua vida. Você tem orado por esse projeto e a bênção do Senhor virá. Glória a Deus. Amém? A pergunta é, irmão, será que você tem tido visão espiritual para enxergar isso? Ou você está com o Balaão? Deus envia um anjo e você não consegue ouvir. Aplauda o Senhor.